Beleza, rapaziada. Agora sim, ó. Quando a gente entrar no Azure, vai estar essa tela aqui. Inclusive, meus R$ 1.000 sumiram. Os caras... Ou eu consumi tudo e não vi como, mas não aparece na lista de consumos. Mas sumiu. Tava com 1.000 aqui e os caras já roubou meu dinheiro. Enfim. Primeiro a gente vai começar pelo nosso grupo de recursos, que vai ser aqui do lado. Então a gente vem aqui na barrinha do lado, coloca grupo de recursos. Você pode vir aqui pesquisar grupo de recursos também. E a gente vai entrar no grupo de recursos, que é esse aqui, que é o grupo de recursos, botei GR, lista tarefas, que é o nosso trabalho. Aqui no GR Lista Tarefas, a gente vai mostrar todos os recursos, só primeiro mostrar aqui visualmente que a gente utilizou, e depois a gente vai passar um por um. O grupo de recursos ele serve para unificar todos os recursos que a gente utilizou. Então eles não ficam soltos, eles ficam todos ligados a um projeto só, e no caso ligados à minha assinatura. Então tudo está baseado na minha assinatura, e a gente manteve tudo no Central US também. Então todos os recursos que a gente utilizou estão dentro desse aqui. O primeiro recurso que a gente vai mostrar vai ser o serviço de aplicativo, que ele fica como lista de tarefas tracinho app, mas é esse daqui, ó, serviço de aplicativo, e a gente vai clicar nele. O serviço de aplicativo é o nosso front-end. Então, é nele que está rodando a lista de tarefas, não a parte do back-end, só o front-end, então tudo que mostra lá está colocado aqui. Para fazer o deploy, a gente vem em ferramentas de desenvolvimento, ferramentas avançadas, e a gente abre essa tela aqui, que é onde é feito o deploy. Aí a gente vem em File Manager e manda o index aqui. Então, o index PHP que está com o front-end, ele foi colocado por aqui. Voltando para lista de tarefas app, no lista de tarefas ele está rodando em PHP, no plano B1, que é um plano básico aqui do Azure, e ele é o único ponto de entrada da nossa aplicação. Então, é nele que o usuário, o browser, vai mandar as tarefas lá, certo? E ele não grava nenhum tipo de informação, ele só vai enfileirar as informações, porque quem grava é o Function App, que eu vou mostrar daqui a pouco. Uma parte importante aqui desse lista de tarefas é aqui nas variáveis de ambiente, que está em configurações, variáveis de ambiente. Aqui essas variáveis são as variáveis que o sistema usa para funcionar. Então, aqui é a parte do Application Insights, que ele puxa para mostrar lá. O nosso blob, que é o log, né? Ele também tem o ID aqui, o ID do barramento, que é o serviço de barramento, o ID das tarefas, que é um... Eu já vou mostrar daqui a pouco para vocês, mas é uma ação que a gente criou aqui dentro. E o enviar tarefa também, que é uma ação que a gente criou por Service Bus, que é o serviço de barramento. Dessas variáveis aqui, por questão de segurança, duas variáveis a gente manteve no Key Vault, que é o cofre de chaves, que é a chave do Azure, aqui, do banco, né? Banco não, né? Do log, que é o blob. E também o, essa parte aqui do SIS, que é algumas tarefas que a gente criou dentro do barramento, e ao invés de colocar a credencial dela direto aqui, a gente transformou a credencial dela nessa variável, que é uma variável que está salva dentro do Key Vault, então ela pega as informações que está salva dentro do Key Vault e traz para cá por meio dessa chamada aqui que a gente colocou, certo? Agora eu vou para outra parte, que é mostrar o serviço de barramento. O serviço de barramento é esse daqui, que é a lista de barramento, e nele tá aquela tarefa lá que eu mostrei para vocês, que aqui entidades em filas vai mostrar, o tarefas fila, que é aqui onde permanece, né, a lista de mensagens que a gente coloca lá, antes dela ser processada. E na política de acesso compartilhado, que é o ISAS, é Shared Access, aqui ó, Shared Access Key. Nós temos essas duas aqui, que é o ouvir tarefa, que ele tem somente, dá para olhar dentro dela aqui, ó, que tem a declarado somente para enviar, e o ouvir tarefa, que é declarado somente para ouvir. E aí lá dentro do Key Vault, a gente coloca essas variáveis aqui. Então essa variável, ela não fica direto dentro do Web Service. A gente coloca ela dentro do Key Vault, e aí o Web Service puxa de lá. Agora a gente vai para serviço de funções. Então a gente volta no grupo aqui, e vamos para o serviço de função, que é o lista tarefas função. Nele, a gente fez da mesma forma. A gente ativa a identidade aqui, que eu não mostrei lá no outro, mas está ativada também. Se eu vir aqui no Service App, identidade, ela está ativada, por isso que eu consigo utilizar o Key Vault nela. E aqui no lista tarefas function, eu também ativei a identidade, que ele dá uma identidade de objeto, uma ID de objeto para ele. E novamente, foram criadas variáveis aqui, porém as variáveis que são essenciais, que são a parte de segurança, que é o dado storage e o service bus, a chave do service bus, eu deixei salvas elas no Key Vault. Novamente, ficou desse forma aqui, elas ficam com essa fonte como cofre de chaves. Para fazer o deploy, para enviar ou as funções, a gente manda o arquivo zipado por aqui mesmo. E aí a gente vem novamente em ferramentas de desenvolvimento, ferramentas avançadas, e vai aqui em ir. E aí o deploy ele é feito aqui, ó, no Tools, Zip Push Deploy. E aí é só arrastar para cá. Como eu já arrastei, fica aqui os JSONs. E esse aqui é o processar tarefa, que é o arquivo principal, né, que tira da fila, processa a tarefa para ela ir direto para o banco de dados. Agora a gente vai pro que a gente falou bastante aqui, que é o Key Vault, que é o nosso cofre de chaves. O cofre de chaves, para criar ele, a gente tem que liberar aquela identidade lá dos dois. E aí,
aqui dentro dele, a gente coloca como segredos. E aí foram criados esses segredos, todos habilitados por dados storage, USB SSK, Service Bus chave e o Storage Key também. E aí a gente deixa essas variáveis salvas aqui dentro, para que elas não fiquem disponíveis dentro do sistema lá, certo? E aí, antes de tudo, para gerar as chaves, a gente vem aqui em gerar e importar, e aí a gente cria a chave com o valor que a gente pegou dentro das variáveis de ambiente dos outros dois lá. E eles utilizam o princípio de menor privilégio aplicado, que aí cada identidade tem uma role, que é do cofre de chaves, e permite apenas a leitura. Então, quando a variável do ambiente puxa a chave daqui, ela só lê a chave e já era. Não pode excluir, não pode modificar, não pode fazer nada. Só lê o que está aqui, se tiver errada vai dar erro. Então, só por estar funcionando já está tudo certinho, tudo bonitinho aqui. Agora a gente vai fazer a demonstração da nossa lista de tarefas aqui. Então, eu vou adicionar uma tarefa. Prioridade alta para amanhã. Ele dá essa mensagem aqui automática, então assim que eu clico em adicionar, ele já dá essa mensagem como tarefa enfileirada, e a mensagem ela é consumida pela function. E aí, esse consumo por fora, ele não depende, essa mensagem não depende do consumo. Então, o consumo ele é feito por trás do sistema, a mensagem aparece automaticamente aqui, e se eu vir pendentes ou dar um F5 na página, já vai aparecer aqui como essa tarefa de testa, e ela é registrada no blob, que fica aqui. Então, fica a data certinho, quando ela foi consumida, mensagem consumida pela filha gravada no blob, tarefa de testa, prioridade alta e o prazo para ela entregar. Da mesma forma, eu posso editar ela, excluir, ou até mesmo concluir aqui. Então, esse é o nosso ecossistema, né, dentro do Azure. E aqui tem algumas informações também, né? Web Service em PHP 8.2, a persistência no blob, a gente não utilizou o banco de dados. A mensageria é em comunicação do Service Bus, que é o serviço de barramento, com o serviço o aplicativo de funções. A parte de segurança, a gente utilizou o Key-Vault para guardar as variáveis e o Managed Identity, que é quando eu ativo a identidade lá de objeto. A observabilidade é no App Insights, que eu já vou mostrar para vocês, e tudo está centralizado na região Central US. Uma das coisas que a gente projetou na arquitetura e não conseguiu implementar foi o front door. O front door, a gente ia colocar ele como ali, antes de chegar no App Service, quando o cliente fizesse a requisição lá no browser, ia passar pelo front door, porém, essa assinatura de estudantes do Azure não permite criar o front door. Por algum motivo, ela não deixa e aí a gente não conseguiu criar. E eu consigo até mostrar para vocês que a gente tentou sim criar. Se eu vim aqui no nosso grupo de tarefas implantações, aqui dá para ver, ó. Free to and the student account for Biden for Azure from Door Resources, clica aqui para obter mais detalhes. Então, ele não permite o Azure Front Door no plano grátis ou no plano de estudante. Por isso que a gente não conseguiu implementar, mas a ideia é que colocasse um Front Door ali para que o Front Door já barraria os 10 principais ataques que tem e também barraria ataque de bot.